Bom, hoje vamos abordar o tema folclore e possivelmente também o tema preces, poesias e orações. Folclore, vocês podem ver aqui pela capa, não é? Nos remete para, dentro daquilo que é o nosso contexto cultural, não é? Para histórias, e aqui temos na nossa capa o exemplo das histórias do lobo e do chibinho. Agora, a partir das histórias do lobo e do chibinho, vamos ver em diante o que é isso de folclore, como é que o podemos delimitar do ponto de vista conceptual. Folclore são histórias populares, normalmente anônimas, ou seja, são histórias tão antigas que os protagonistas, os autores destas mesmas histórias já se perderam no tempo, por isso são histórias populares e anônimas, que se contam com frequência entre pessoas não letradas, portanto, são histórias que se propagaram por via oral, portanto, sem recurso a escritas. Histórias do povo, histórias populares, e Lobo e Chibinho é um dos casos que paradigmáticos no nosso contexto. Temos aqui também uma imagem da história do Capuchinho Vermelho, que também faz parte do nosso folclore. As formas de falar são tão largamente utilizadas para comunicar ideias, mas também podem ser usadas para fazer surgir determinadas formas de comportamento ou reações da parte dos indivíduos. Portanto, folclore serve essencialmente para transmitir valores. É por isso que todas as culturas, todas as sociedades possuem o seu leque, digamos assim, de histórias que servem para transmitir valores que são estruturantes, que são fundamentais, que são a base daquela comunidade. Né? Contar histórias, portanto, reúne fins práticos, mas também fins emocionais, uma vez que pode ser usado com fim didático, né? E ao mesmo tempo é algo também prazeroso. Didático no sentido que nós já vimos no slide anterior, ou seja, partilhar valores e criar um sentido de comunidade, mas também há sempre um certo prazer. O ato de ouvir uma história também é algo prazeroso, de ouvir e de contar. Não é? Regra geral, as histórias podem ser classificadas como mitos, se dizem respeito a entidades sobrenaturais, lobo, chibinho, portanto, transformar animais humanizar animais, não é? Ou lendas, que são dedicadas a acontecimentos históricos ou supostamente históricos. Portanto, o folclore subdivide-se ainda em mitos e lendas. Não é? E aqui nós temos lobisomem, Drácula, Homem das Neves, que são um conjunto de histórias que fazem parte do folclore global, digamos assim, porque são histórias já em dimensões internacionais. O folclore tem um grande significado prático, uma vez que reflete a cultura de um povo. Muitas histórias exprimem os valores morais da sociedade e algumas têm fins muito específicos, que transmitem valores muito específicos. Geralmente, o folclore descreve a origem da natureza e do universo. Todas as culturas têm o seu mito de criação, digamos assim. Salienta as características de animais familiares e outros aspectos do ambiente local, do lobo, a história do lobo, portanto, personifica toda uma mistificação à volta deste animal, não é? Folclore também nos diz como surgiu um determinado padrão de cultura e ajuda a fortalecer a solidariedade numa comunidade, numa sociedade. Seguir, iremos fazer um exercício à volta da história do Capuchinho Vermelho, mas esse exercício será feito
em sala de aula, que é um exercício sobre o quê? De releitura do texto do Capuchinho Vermelho, da história do Capuchinho Vermelho, e, no fim, os alunos serão convidados a refletirem sobre a moral desta mesma história, né? Porque as histórias têm sempre aquilo que nós chamamos um ensinamento no fim, né? E neste exercício, os alunos serão convidados a escreverem, a refletirem sobre o que está por trás da história do Capuchinho Vermelho. Agora passemos ao segundo ponto, poesias, preces e canções. Bom, em todas as línguas há um número limitado de sons, não é? Aqui nós atribuímos significado, quem as usa, né? A forma como os sons são combinados, a ordem segundo a qual estes sons também são formulados, a acentuação, a entoação, pronto, podem variar de cultura para cultura, não é? Mas a forma como nos vocalizamos, falamos, reflete muitas situações diversas, não é? E a forma como conjugamos as palavras também carregam emoções e sentimentos diversos. A poesia, as preces, as canções são outras formas que as culturas possuem de se expressarem também e que é relevante do ponto de vista cultural. Né? As repetições é uma base potencial da harmonia das vocais e das narinas. Né? E quando se dá deliberadamente ênfase a esses aspectos, surge o que chamamos de poesia. Né? Qualquer um de nós, ao ouvirmos um poema, nós sentimos a diferença de falar com né? A sua utilização encontra-se em todas as culturas e ela sempre aumenta o impacto emocional de uma declaração em relação aos que a ouvem. Portanto, declamar uma poesia é uma forma de conjugar palavras, mas com uma outra emoção, né? com mais emoção. Se ouvirmos uma canção, por exemplo, como esta canção da Gente Tavares, não é? Carrega em si, portanto, toda uma emoção e toda uma forma de ser que reflete, quer dizer, uma época da nossa história e um género musical como a morna, mas que só pela letra em si carrega já um conjunto desse sentimento todo, né? Assim se compreende a razão porque as orações, as preces, se assemelham também à poesia, né? A música vocal, a canção, né? Também está estritamente ligada à poesia. Poesia, orações, canções têm aqui esse elemento comum que é de provocar emoção. Os cânticos sagrados também, né? São comuns em muitas sociedades. Em muitas religiões, os cânticos desempenham um papel fundamental, né? E mesmo a liturgia moderna tem nos cânticos uma das suas principais características, né? Também porque isso tem a ver que as mensagens, refrões, as palavras, as pessoas têm uma capacidade, uma sensibilidade para memorizar mais mensagens e sequência de palavras formatadas em forma de uma poesia, uma canção, do que em outros modos. Né? Tem que, por acaso, não é por acaso que os anúncios televisivos, as publicidades, o marketing, cada vez mais também tenta fazer uso dos mesmos procedimentos que nós encontramos nas canções, nas poesias, que é também uma forma de tornar a mensagem das marcas muito presentes na mente e na memória dos consumidores. Para a próximo ponto, temos a questão da drama e representação, que iremos analisar na próxima aula.